Vamos à ministração neste momento. Segunda parte de O Caráter de Deus. Há 15 dias atrás falamos sobre o tratamento de Deus com a humanidade no Antigo Pacto. E hoje nós vamos falar do tratamento de Deus para com a sua igreja. A igreja não é minha. Deixar bem claro isso aqui. Tem pastor que diz, as minhas ovelhas. Ah, aquela ovelha lá? Aquela lá é a minha ovelha. Ah, é sua ovelha. Ok. Não. A ovelha é de Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Olha, me chamam de vez em quando de pastor, eu até me assusto. Eu até levo um susto. Ah, o quê? Pastor? Ah, ok, tá bom, tudo bem. Porque para mim, pastor é realmente o Senhor, Cristo. Ele é o pastor das ovelhas, o grande pastor das ovelhas. Senhor, mais uma vez, falar do teu caráter é algo bem especial. Eu recebo a mente de Cristo em mim e nesta amada diante de ti, ativada para receber esta informação que está na tua palavra, no teu evangelho, depois da cruz. Graças ao Senhor. Se você ainda não acessou a primeira parte, faça isso, porque é bem importante. Romanos capítulo 9, verso 22. E o quê? Que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira, Deus também mostra sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, ou também longanimidade. Paciência é o mesmo que longanimidade, mas a palavra longanimidade é muito importante aqui. O que é um ânimo longo? Alguém que para estourar demora para explodir. Demora. Isso é uma virtude. Tem gente que olha para ela e fala assim, pô, estoura logo aí, isso aí tá demais, explode aí. E a pessoa aguenta. Parece que a corda nunca estica. Deus suportou com muita paciência. Está falando de quem? De Deus. Ele é assim. Muitas vezes você fala, Senhor, você não está vendo como é que está o mundo? Olha como é que está o mundo, Senhor. O Senhor não vai agir, não? Olha que Deus tem o seu tempo determinado. Ele é longânimo. Suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição ou perdição, se perder. Um exemplo, Faraó. A longanimidade de Deus com o Faraó do Egito. Moisés, vai lá, fala para ele para tirar meu povo. Fui, Senhor. Mandou a praga do sangue, mas o Faraó disse que não vai soltar, não. Tá bom. Mas depois você vai de novo, no tempo que eu te determinar, você vai outra vez. Quantas vezes foram? 9. A mesma coisa, só na 10ª é que o povo saiu. Ah, agora o Faraó resolveu tirar. Não é o Faraó, Deus é que chegou o momento dele tirar. 23. A fim de que também desse a conhecer, agora vem o que nos interessa, as riquezas de sua glória para com os vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para glória. Quem somos? Nós. Quem são os vasos? Tem vaso de misericórdia aqui? Tem, nós. Todos nós. Somos vasos de misericórdia. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, senão também dentre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, ou que não somos judeus.
Verso 25, e agora vem uma declaração de Paulo que ele tirou lá de Oséias. Como também em Oséias, Deus disse: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Quem são esses? Você é judeu? Não. Quem é o povo de Deus original? Judeus. Nós somos gentios brasileiros. Não que isso mude alguma coisa. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. Eu e você não éramos amada. Nós não éramos amada do Senhor. Nem povo do Senhor. Quem era povo do Senhor? Judeus. Verso 26. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivente. Oséias 1:10. Uau! Eu recebo esta palavra. Recebi esta palavra, entendi esta palavra. Glória ao Senhor por isso. Graças, Senhor, por me considerar e por considerar esta amada e todos os que hoje são tua amada como filhos do Deus que vive. Onde está o Deus que vive? Em você. Então, o tratamento de Deus para com a sua igreja ou para com a sua amada é o grande destaque desse tema nosso de hoje. Os 3 últimos versículos deste contexto fazem referência aos gentios. Já falamos sobre isso. Na verdade, vê-se claramente que a igreja de Jesus Cristo foi reservada para a melhor etapa da história. Qual é a melhor etapa da história, abençoados? Essa que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que diria assim: eu queria viver no tempo daquele homem forte do Antigo Testamento chamado Sansão. Eu queria ter visto, queria ter tirado foto quando ele... queria fazer uma live com ele, queria tirar uma selfie com Sansão. Eu queria ter estado quando as muralhas de Jericó caíram. Abençoado, você está vivendo a melhor etapa da história da igreja, a história do mundo, que é quando Cristo vive em você, porque naquele tempo ele não estava em nós, não estava em ninguém naquele tempo. Hoje no mundo existe um afastamento cada vez mais progressivo de Deus por parte dos homens. E ao mesmo tempo há religiões políticas tomando o poder. Antes de vir para cá, comentando com uma abençoada ali, falaram assim: tem muita gente usando Paulo, né? Usando Paulo para falar religião. Tem muita gente usando Paulo. Estão gostando de Paulo? Tá bom, ok. Que bom. De que maneira? Aí é que está o detalhe. Vai ter gente hoje em dia na política usando o Evangelho da Graça, usando coisas que nós usamos aqui, que são coisas bonitas, que fazem bem para a mente, para o ouvido. Que gostoso, abençoado. Mas quanto abençoado tem por aí hoje? Tem gente que você fala assim: está falando abençoado, deve ter ouvido da gente. Tem muita gente hoje falando abençoado para tudo que é lado. Mas o ponto 1 deste tema importantíssimo é que a igreja a verdadeira igreja de Cristo é a esposa de Cristo. Ponto 1. A esposa de Cristo, ela vive em gozo. Não é alegria, não? Não, alegria. Alegria é quando você vê um programa de televisão e daqui a pouco vem alguém dançando um sambinha lá, você fica na alegria. Mas quando acaba o programa de televisão, muitas vezes a pessoa acabou, passou. Quando o seu time ganha uma Copa ou quando ganha um jogo, você fica em alegria. Depois de um tempo, você fala: para que servia isso? Para nada. Gozo é diferente de alegria. Gozo é uma coisa que acontece a cada momento e que não sai nunca. E só pode ser espiritual. Carne não tem gozo. O que tem gozo é o Espírito. Jesus fez referência a si mesmo como noivo.
Sabia que Jesus falou que ele era o noivo antes da cruz. Vamos ao livro histórico de Lucas, que fala de uma parábola sobre o jejum. O jejum representa estado de tristeza. E que as pessoas dão valor a jejum. Lucas 5,33. Alguns daqueles judeus que sempre gostavam, é o TikTok de hoje, é o YouTube de hoje, são as redes sociais de hoje, esse pessoal aqui no tempo de Jesus. Só que ali era pessoalmente e aqui é pela internet. Então chegaram para Jesus e disseram: por que os discípulos de João jejuam muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus discípulos não fazem oração, não jejuam e ficam comendo e bebendo? Perguntinha, né? Verso 34. E Jesus lhes disse: acaso podeis fazer com que os convidados do casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Jesus estava ali andando com os discípulos, respondeu para os judeus que estavam lá pegando no pé dele: escuta, eu estou aqui com os meus discípulos, você acha que eles vão ficar preocupados em jejuar e orar enquanto eu estou? Eu estou aqui. Eles estão felizes com a minha presença aqui, do lado deles, do lado. No casamento tem muitas... festa tem, então o pessoal está interessado no quê? Verso 35. Dias virão, porém, quando o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Isso aconteceu ou vai acontecer? Aconteceu. Quando Jesus morreu, aí ficou todo mundo triste, de verdade. Pelo menos por um dia. Ele morreu na sexta, não foi isso? No sábado ele ressuscitou, mas ninguém viu, só foi ver no domingo, é mais ou menos isso, sei lá. Depois ele ficou 40 dias na terra. Aí o pessoal, ao invés de ficar feliz, ficou assustado. Quando Jesus entrou dentro do cenáculo: sou eu mesmo, ô Tomé, está aqui, ó, minha marca aqui. Não tinha marca nenhuma, mas Jesus fez a marca aparecer para que Tomé acreditasse nele. O gozo veio, porque viram. E hoje? A minha pergunta é: hoje Jesus é o teu noivo? Não. Marido. A esposa de Cristo, hoje, como é que ela é? Gozosa, feliz, abençoada, santa, perfeita, completa e mais que vencedora. Sem mancha, sem ruga, sem nada. Perfeita. Qual é o defeito que você tem em espírito? Nenhum. Aí a pergunta é: por que você está triste? Eu estou perguntando mais agora para quem está na internet. Por que você está triste aí, abençoado? Porque lá na igreja tem um irmão lá que não gosta muito de mim. Ô abençoado, Cristo está dentro de você, vive em você, está em tua mente, não tem motivo nenhum para você estar triste. Se você está triste é porque tem algo errado. Alguém está te ensinando algo diferente do que isso nós estamos falando aqui, veja lá. Tem que jejuar e orar, tem vigília domingo, fim de semana. Para quê? Jejum, subir em monte para quê? Jesus já desceu do monte, já foi para a cruz, já ressuscitou e já vive dentro de você. Para que você quer monte? Vá para o monte de cobertor nesse frio. Onde é que cabe tristeza aí? Lugar nenhum. Por que as pessoas hoje estão tristes? Por que as pessoas estão buscando o Senhor? Buscando o Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo aonde? Em quê? Está em você. Mas em mim eu sou cheio de pecado. Já tirou o pecado. Mas o diabo está rondando. Já tirou o diabo. Qual é a próxima? Então primeiro título, primeiro subtítulo: a esposa de Cristo é o quê? Vive em gozo. Você está em gozo? Glória a Deus por isso. Ele te fez ficar em gozo porque Ele se pôs dentro de você. Ponto 2. A esposa de Cristo é livre. Livre para quê? Vamos a Romanos 7:1. Analogia de Paulo aos romanos quanto à igreja.
Acaso ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto este vive ou viver? Quem que paga imposto? Quem está vivo. Morto paga imposto? Não. Porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido enquanto este viver. Mas se o marido morrer, ela fica viúva. E ficando viúva, ela ficará livre da lei do marido. Assim que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido se unir a outro homem. Mas se seu marido morrer, será livre dessa lei, de tal maneira que se unir-se a outro marido, não será adúltera. Será que Deus está interessado, Paulo está interessado em apresentar aqui conselhos sobre o casamento? Não, porque o verso 4, Paulo mostra claramente qual é a intenção dele. Assim também, vós, meus irmãos, vós, diga eu, como igreja, morrestes à lei, mediante o corpo de Cristo que morreu, para que sejais de outro Cristo, que na verdade é o mesmo, só que o primeiro estava manifestado em carne, e o segundo é espiritual, mas são o mesmo. Mas se seu marido morrer, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos. É outro por quê? Porque agora é espiritual só. E o outro era carnal, temporário, manifestação humana que acabou. Acabou, mas não acabou, porque você que está me vendo e me ouvindo, não. É você que está me ouvindo aí, vendo? Você está enamorado do Nazareno. Está em adultério espiritual, conforme disse o texto anterior que nós mencionamos. Jesus morreu, você está com a fotinha dele. Pendurada no peito, nos braços, na bolsa. Lá na sua congregação está lá, a fotona dele lá pendurado lá com aquele coração grande vermelho aqui no peito. Na cruz, a cruzinha. Agora é a cruz lisa. Jesus não está mais lá. Mas o símbolo de onde ele morreu está lá. Para quê? Abençoados, você é do ressuscitado porque o teu espírito foi ressuscitado juntamente com ele. O espírito não tem patuá por aí. O espírito não tem nada pendurado em lugar nenhum. Pendurar a cruzinha de Jesus aqui, isso aí é religiosidade. Você tem que se soltar disso. Cristo está dentro de você. Mas eu não vejo. Por que você não vê? Porque você pensa que você é pecador, porque você acha que você é isso e aquilo, porque você acha que você tem que viver debaixo da religião, porque você entra numa igreja, você acha que tem que ajoelhar, porque se você não ajoelhar, não é humildade diante de Deus. E a humildade não está em joelho, a humildade está na mente. A humildade está no dia a dia, no tratamento com as pessoas. Não é? E veja só, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de, se você não sair do que morreu e ir para o que ressuscitou, você dá fruto para essa religião onde você está frequentando aí. Todos nós estamos também. E aqui não é criticar você. Estamos apenas falando para alertar a tua mente. É para alerta. Isso aqui é um alerta. Você está dando fruto para a religião. Eu dei fruto para a religião. Dei fruto para a religião, mas já, graças a Deus, faz muito tempo que eu não dou mais, porque a terra fértil hoje é o evangelho da graça. Mas aqui também não é uma religião? Vocês não são religião, não? Não. Aqui a gente não traz ninguém na base de ritos. Aqui a gente não segura ninguém à base de cuidado com pecado, não lê a Bíblia, está enfraquecendo, não ora, está ficando fraco, não está dando o dízimo obrigatoriamente, então cuidado que maldito é aquele, cuidado que o diabo está aí rondando, buscando a quem possa tragar. O diabo está rondando?
Está mais perto do que você pensa. Não está rondando, e não é um diabo cheio de tridente, chifrudo e vermelho. É você, o diabo é o teu maior adversário, que é você mesmo, em carne. Obras da carne igual, diabo, assista aos nossos vídeos. É bem curtinho, 1 minuto. Quer dizer que através da ressurreição de Cristo, a igreja foi livrada da lei que escravizava? Isso mesmo. E agora está casada com o Cristo vivente, Espírito e verdade? Isso. Mas olha aí, fora. É isso que está acontecendo aí fora? A maior parte das pessoas ainda está escravizada à lei de Moisés. Escravizada a mandamentos, rituais religiosos. Escravizada a pastores que não são pastores, impostores, isso sim. Líderes, maquinadores que só querem se servir de você e não servir você. Tem muita gente dando frutos para a religião, mas não para Deus. Pensa bem nisso. Eu estou dando, eu já fiz isso, já dei meu, olha, dízimo que eu dei. Você está servindo a religião. Esta posição da igreja de Cristo permanece até hoje. Isso vai mudar algum dia? Não. Eu posso perder minha salvação? Não. Minha salvação eterna? Não. A salvação diária, isto pode acontecer, é um outro tema para uma outra oportunidade. Veja a afirmação do apóstolo Paulo agora, fazendo uma analogia com o matrimônio físico. A esposa de Cristo vive em gozo, a esposa de Cristo é livre e a esposa de Cristo é amada e gloriosa. Ponto 3. Amada e gloriosa. Mas o Apocalipse diz que a noiva vem. O Senhor Jesus diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Senhor Jesus, vem. Isso aí é outra história. Jesus já veio naquilo que importa, que é se pôr dentro de você, por isso que você é o templo do Espírito Santo. Ele se pôs dentro de você. Por quê? Porque no dia que ele voltar gloriosamente com os que foram, chama-se ressurreição dos mortos e transformação dos corpos, esse momento sim, aí sim, é o fim de tudo, não o fim do mundo, o fim do que está para ser consumado. Efésios 5:24. Será que a esposa, hoje não é mais noiva, é esposa, já casou, abençoado. As bodas do Cordeiro, meu pastor fez um mapa lá dizendo que ainda vai vir as bodas do Cordeiro. Diga para o seu pastor que ele está enganado. Atrasado alguns milhares de anos. Efésios 5:24. Assim que como a igreja está sujeita a Cristo, e não tem como não estar, porque a igreja é o corpo e ele é a cabeça, assim também as mulheres casadas estejam submissas em tudo a seus maridos. Pronto. Vamos ter uma lição de matrimônio aqui. Não. Maridos, amai as vossas mulheres. Isso é uma realidade que tem que acontecer? Sim. Mas não vamos falar sobre isso. Assim como Cristo amou a igreja, é sobre isso que vamos falar. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Jesus se entregou para a igreja, mas de repente, aquela para o qual ele se entregou, tem uns aí que vão ser escorraçados porque estão vivendo no pecado. Não, Cristo amou a igreja porque ele tirou o pecado dela. Ele amou a igreja e hoje vive em cada um daqueles que fazem parte da igreja, porque não há mais pecado. Não há diabo rondando. Para santificá-la, Cristo amou a igreja e se entregou, se deu por ela na cruz, o sangue foi derramado. Para quê? Fazê-la santa. Santa quer dizer o quê? Separado para ela, para ele. Separada para ele. Diga, eu estou separado para ele, para Cristo. Aí vem alguém que pode te tirar dele lá de novo e falar, vem cá,
Eu quero você aqui, meu diabo. Não, você está separada para Ele, acabou. Ninguém te tira de lá. Havendo-a purificado no lavamento de água. Está vendo? Lavamento de água. Batismo. Que batismo? De água pela palavra. Purificado no lavamento de água pela palavra. Você foi lavado em quê? Em sua mente. A palavra foi lavou a tua mente para que você hoje não viva com a mente suja. E o que é mente suja? Oh, estou em pecado, Senhor. Senhor, perdoa o meu pecado. O Senhor está lá dizendo, vai se lavar de água pela palavra. Santificá-la, havendo-a purificado, quer dizer o quê? Que você é uma igreja pura. 27. A fim de apresentá-la a si mesmo. A igreja, Jesus purificou a igreja, limpou a igreja, santificou a igreja para dar ela para alguém? Para dar ela para Ele, um presente para Ele. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Uma igreja gloriosa. Quer dizer gloriosa? Que não tivesse mancha nem ruga, nenhum defeito. Quando o cordeiro, no velho pacto, era entregue para sacrifício, Deus só aceitava aquele cordeiro se ele fosse sem mancha, sem defeito. Isto era um símbolo do que ele fez com a igreja. Por que só Cristo poderia morrer por nós? Porque foi o único sem mancha, sem defeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cristo tirou? Cumpriu a lei plenamente. Batizou, fez Páscoa, lavou pé dos discípulos, fez tudo, muito mais do que a gente pode imaginar. Que não tivesse mancha nem ruga ou defeito, nem coisa semelhante, senão santa e sem defeito. Este é o caráter de Deus para com a amada. O esposo é santo? A esposa é santa. O esposo é perfeito? A esposa é perfeita. O esposo é amado? A esposa é amada. O esposo é glorioso? Espírito, verdade, plena. A esposa é gloriosa. Viva a perfeita unidade em Cristo. Isto é viver em unidade. Você crê nisso? Então acabou. Viva a unidade em Cristo. Não se veja em carne. Carne para nada aproveita. Você que está na internet aí falando de batismo, e a ceia? E o jejum? Tem jejum aí? Para quê? O esposo está dentro de mim, de você. Vou fazer jejum, vou entristecer ele aqui dentro. Vigília, tem vigília aí? Para que ficar acordado a noite inteira com sono se ele está dentro de mim? Vou buscar ele o que na vigília? O que eu vou fazer aqui na vigília? Aí tem arrependimento, eu tenho que me arrepender, Senhor, eu estou muito arrependido. Sim, ele já entendeu isso, agora reconcilie-se com Deus. Acabou. É simples assim. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima oportunidade. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net.
Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.